Alexandre de Moraes divulgou nota nesta terça-feira 23 para tentar limpar sua barra, afirmando que se reuniu com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para tratar sobre as implicações da Lei Magnitsky aplicada pelos Estados Unidos e não teria mencionado o caso Banco Master, instituição que tinha como advogada a esposa dele. Agora, a jornalista Malu Gaspar desmentiu Alexandre de Moraes e afirmou que ele está falando de uma reunião diferente de que ela havia denunciado na última segunda-feira, 22, em seu blog. Ela tinha um contrato de 3 anos, no qual pelo qual o escritório receberia 3 milhões e 600 mil reais por mês até janeiro de 2024 a janeiro de 2027. Ao longo das últimas semanas, nós também procuramos saber qual serviço efetivamente foi prestado, fizemos pedidos de lei de acesso à informação, via lei de acesso à informação, para o CAD, para o Banco Central, para a Receita Federal, para todos os órgãos públicos citados no contrato, em que diz que o escritório deveria defender os interesses do Vocaro e do banco frente a esses órgãos públicos. As respostas que nós obtivemos até agora são de que a Viviane Barsi de Moraes, nem ninguém do seu escritório, apresentou petição, documento, pedido de reunião ou entrou como parte em nenhum processo relativo ao Master, nem sobre aquisição, nem sobre nenhum outro processo relativo ao Master, nesses órgãos determinados e descritos no contrato. Então, essa é a situação. Existe um contrato com a mulher do ministro Alexandre de Moraes e a gente ainda não identificou qual foi o serviço prestado, nem o escritório, nem o ministro prestaram essa informação. E existe essa reunião que realmente o ministro diz na nota que discutiu exclusivamente a Lei Magnitsky. Mas veja, Júlia, que ele comentou sobre uma reunião que foi feita com o Febraban, executivos do Itaú, executivos do BTG Pactual, e por um acaso eu fiz uma reportagem sobre essa reunião na época, e essa reportagem foi publicada no blog dia 11 de agosto, ela se refere a uma reunião ocorrida na primeira semana de agosto, 6 ou 7 de agosto, dias depois da Magnitsky, que ocorreu no dia 30 de julho. Nós estamos falando de uma outra reunião. A reunião a qual eu me refiro não é a reunião a que o ministro Alexandre de Moraes está se referindo. É uma outra reunião, até porque essa reunião que eu estou contando é uma reunião em que estavam Alexandre de Moraes e Galípolo. Não havia nem por que discutir a situação do Banco Master numa espécie de conselho para esclarecer o ministro sobre a Magnitsky, né? Então, isso é um ponto. O que o ministro está falando é uma coisa, o que a matéria diz é outra coisa. Isso é uma questão. A outra coisa é a nota do Banco Central. O Banco Central tem uma nota de 1 linha e meia dizendo que confirma reuniões sobre a Magnitsky. Não informa quais foram as datas, quantas reuniões foram elas e nem nega que tenha sido discutida a questão do Banco Master. Pelo contrário, Júlio, o que a gente viu nos últimos dias foram diversas reportagens, uma delas inclusive dizendo que o presidente do Banco Central nega em off ter recebido pressão. Nega em off. O que é nega em off para o nosso assinante entender? Ele procura um jornalista e diz para o jornalista que não aconteceu pressão, mas não quer que digam que foi ele que falou isso. Não dá para entender. Se não existiu pressão, basta o presidente do Banco Central dizer não houve pressão. Mas não é isso que o Banco Central está dizendo. O Banco Central está dizendo que houve reuniões sobre a Magnitsky. Ok, ninguém está dizendo nada a respeito disso. O que nós queremos saber é sobre o que aconteceu nessas interações entre o presidente do Banco Central e o ministro Alexandre de Moraes. Outra coisa que a nota não esclarece, o que esse contrato da Viviane Barsi de Moraes prevê. O que o ministro Alexandre de Moraes tem a ver com esse contrato? Por que a mulher do Alexandre de Moraes recebe 3 milhões e 600 mil reais por mês ao longo de 3 anos para realizar um serviço que ninguém identificou ainda? Essas questões continuam pendentes.